no nosso papo o senador Vanderlan Cardoso, ele que é relator da MP 936, foi relator da MP 936 lá no Senado. Chamando aqui para essa conversa, senador, boa tarde para o senhor já primeiramente, porque nós temos diversos capítulos seguintes, né? A aprovação da MP, a sanção, enfim. Hoje nós tivemos, inclusive, novidades em relação à prorrogação da suspensão de contratos de trabalho por mais 30 dias pelo governo, mas o que está todo mundo de olho é na questão da desoneração, senador. Vai sair, o veto do presidente Jair Bolsonaro vai cair, os setores que eram atingidos por essa desoneração vão ser recompostos. Dá para dar um sinal de tranquilidade para essas empresas, esses empresários que estão pouco dormindo, né? Até porque existem milhões e milhões de empregos ameaçados hoje, justamente por causa dessa tributação que pode aumentar para esses setores? Bom, boa tarde, Cristiano, Cláudio, Nani, a todos os ouvintes. Olha, hoje, tanto na Câmara como no Senado, esse veto, com certeza, ele será derrubado. Mas a essência do programa, ele foi atingido, né? Foi preservado. E agora, com o que eu estou vendo aí, conversando com os colegas, esperava que o governo ainda fosse tentar um acordo com o Congresso Nacional, estendendo até mesmo a outros setores, a defesa de muitos senadores e deputados para que isso acontecesse, não somente os 17, nós temos setores aí, Cristiano, que foi muito mais prejudicado do que alguns setores desses 17 setores, como o turismo, por exemplo. Agora, a discussão que está tendo, a equipe econômica tem dado sinais que vai apresentar propostas para que essa desoneração ela pode ser estendida a outros setores da nossa economia, que após pandemia ela não vai ser fácil, né? Não é somente agora, o pós-pandemia que é o mais complicado. E para sair de crise, o governo tem que agir. E a desoneração para todos os setores será uma das ferramentas aí que vai ajudar muito o país. Mas, de qualquer maneira, esses 17 setores, pelo que nós estamos vendo hoje no Senado, na Câmara dos Deputados, esses vetos vão ser derrubados. Senador, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa aqui. Aqui é o Cláudio Humberto, já conversamos antes. Eu queria saber do senhor o seguinte, essa celeuma toda trata-se, na verdade, da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. E o governo vetou isso, né? Assim, se é uma medida que ajuda a manter os empregos, né? Que estimula o emprego, por que essa medida não pode ser definitiva? O que é que falta ao Senado e ao Congresso ter a altivez de votar não uma prorrogação, mas votar uma mudança legal, constitucional, seja lá o que for, mas, enfim, fazer as mudanças que forem necessárias para tornar essa desoneração definitiva? Por que é que o governo não pode abrir mão da grana que toma do nosso bolso a fórceps? Ô Cláudio, a maneira que foi feito, eu acho que foi um pouco mal conduzido, tanto pelo governo, certo, nas negociações que foram feitas na Câmara dos Deputados. No Senado Federal nós procuramos o quê? Para não demorar mais ainda, certo? Eu tive como relator, para você ter uma ideia, Cláudio, eu recebi e conversei com diversos setores que também queriam ser incluídos, como o que eu acabei de falar. O setor do turismo foi um dos mais prejudicados do nosso país, né? O setor da cultura, da mesma forma, e tantos outros, vários restaurantes que estavam fora desses 17 setores. Mas a condução que foi na Câmara dos Deputados, o relator fez um belíssimo trabalho, Orlando Silva, mas o governo foi um pouco atrapalhado quando o líder do governo na Câmara dos Deputados, ele orientou pela aprovação, né, do relatório do deputado Orlando Silva. Ao orientar, todos acharam e votaram favorável, porque o governo estaria de acordo já com a prorrogação dos 17 setores até o final de 2021. Agora, como você bem falou, nós temos que tomar uma providência, Congresso Nacional, e aí com o governo, junto com a equipe econômica, para que a desoneração ele alcance a todos os setores. O que eu defendo, Cláudio,
tem setores da nossa economia que foram menos prejudicados com relação à pandemia, mas a discussão da reforma tributária, a equipe econômica, inclusive o ministro Paulo Guedes já vinha falando isso, exoneração de folha, de impostos, uma série de impostos em cascatas que eles acabassem, mas a desoneração para todo o setor já começa por aí, até mesmo a reforma tributária. Agora o que precisa é o governo chegar e dizer, olha, o custo da reforma da desoneração de toda a folha é X, nós precisamos ter uma contrapartida e colocar na mesa que contrapartida que é essa. Não ficar deixando aí no ar o que está parecendo hoje, que é a criação de uma CPMS ou algum imposto parecido. E se for, então coloca para o Congresso começar a analisar, para a sociedade começar a analisar se aceita ou não aceita, se as desonerações vão compensar, se imposto em cascata também vai deixar de acontecer. Aí nós estamos falando, sim, de recuperação da economia, mas também de ter uma carga tributária mais justa e a desoneração para toda a cadeia. Certo? A parte de alimentação, para você ter uma ideia, ela não foi tão afetada na pandemia como foi o turismo. Então, que saia de 20%, que fique em 10%, nós temos setores desses 17% aí que começa com 1%, vai a 4,5%. Então, que se estude setor por setor e que essa desoneração ela aconteça para todos. Mas que o governo coloque as condições que tem. Nós temos 2 trilhões de reservas. As nossas reservas dão 2 trilhões de reais. E reservas é para os momentos ruins. Então, nós temos que pegar parte das nossas reservas e investir agora no país, certo? Porque nossas reservas estão salvando empregos aonde? Nos Estados Unidos. Está em letra do Tesouro Americano. Então, parte das nossas reservas usarmos agora. Ou que seja, aliás, eu defendo que seja somente para investimentos. Reserva, usar parte das reservas para ficar pagando conta ou dando lucro aí para bancos e tudo mais, não, para investimentos. E desoneração de folha hoje é investimento. Nós temos que salvar essas empresas, temos que salvar os empregos. Sim. Senador, Lana Canepa falando, hoje o governo decidiu prorrogar, agora vale por 4 meses, tanto a redução da jornada do salário quanto a suspensão dos contratos. Sinal de que é uma tentativa de manter esses empregos, e a informação do Ministério da Economia é que 13 milhões de acordos foram fechados até agora, preservando essas vagas. O senhor acha que vai ser suficiente para manter, para a retomada da economia? Essas medidas vão ser suficientes? Não, essa faz parte, né? É uma das medidas que faz parte para a retomada da economia. É muito importante, são mais de 13 milhões de postos de trabalho que foram preservados e milhares de empresas que ainda estão funcionando graças à MP 936. O decreto que foi publicado hoje e foi autorizado pelo Congresso Nacional, que o presidente, através de decreto, quantas vezes ele precisar, ele pode prorrogar o programa. Então isso é muito importante, como foi o Corona Voucher. Só que agora, Lana, o que nós temos que fazer? Nós temos que jogar dinheiro agora na economia para que ela volte a funcionar, porque esses programas são muito bons, eles são excelentes, mas é para um momento. Nós já vamos aí para 4 meses, ou passando de 4 meses já de pandemia, agora nós temos que chegar e dizer assim, olha, vamos colocar um dinheiro mais grosso aqui, para que seja atendida aí toda a nossa economia, vamos pegar aí parte dessas reservas, parte de recursos para investimento e colocar no Minha Casa Minha Vida, na construção, colocar nas indústrias, para gerar emprego e renda. Esses 17 setores são os que mais contratam no Brasil, né? O senhor acha que esse veto foi um erro? Foi, porque foi negociado. Se nós pegarmos aí, são 6 milhões, mais de 6 milhões de trabalhadores. Agora, veja bem, se tivesse tido mais um pouco de diálogo, o governo tivesse participado mais ali dessa negociação, dessa prorrogação, dessas desonerações, que já vem acontecendo já há quase 10 anos. Era quase 60 setores, foi tirado aí, ficou 17 setores, isso já prejudicou muitos outros setores. Agora nós temos aí, Lana, que tem que ser observado, se nós pegarmos o turismo, Lana, esse setor virou pó. 8% do PIB brasileiro é do turismo, sendo que no Nordeste é 12%. Tem que ser incluído, isso não pode ficar fora. Quando você pega em bares, restaurantes,
tanta coisa na área da cultura. É impressionante o que a área da cultura representa. Então nós temos que desonerar, assim, pensar agora, olha, vamos fazer por 2, 3, não somente até 2021 não, Lana. Isso não vai resolver não. Nós temos que levar um pouco mais para frente e pegar esses recursos que nós temos e aplicar agora no nosso país. Reserva para os momentos maus. E nós estamos passando momentos ruins, mas o Brasil é um país grande e tem condições de sair dessa crise muito mais rápido que os outros. Senador, o senhor é empresário, né? Eu tenho notícia de que foi a sua gestão na prefeitura de Senador Canedo, que é do lado de Goiânia, né, que o credenciou à reeleição como prefeito e o credenciou também à eleição como senador da República. E o senhor é empresário, não é médico, né? Mas foi exatamente a gestão do senhor como na área de saúde pública na cidade de Senador Canedo que fez um sucesso danado. Eu queria primeiro que o senhor contasse essa experiência para que os nossos ouvintes façam ideia assim, da vida como ela é. Tem muita gente que reclama muito do SUS, reclama muito do Sistema Único de Saúde, reclama das unidades públicas de saúde, etc. e tal, e reclama com muita razão, mas é preciso que elas também saibam o outro lado da questão. Eu queria que o senhor contasse essa experiência, mas antes me dissesse se o senhor concorda com as críticas que têm sido feitas à gestão do general Eduardo o Pazuello à frente do Ministério da Saúde na condição de ministro interino. O que é que o senhor acha dessa gestão? E depois então o senhor emenda com a sua experiência com uma pessoa que não era do setor de saúde e que fez tanto sucesso na gestão da saúde pública na sua cidade. Bom, primeiro, o ministro Eduardo Pazuello, talvez por ele não ser da área da saúde, mas ser um cara de logística, um cara preparado e um cara de resultado e disciplinado. Fala pouco, mas dá resultados. Se nós pegarmos hoje o Ministério da Saúde, eu posso falar isso porque há muito tempo eu tentando colocar respiradores nas cidades polos do estado de Goiás, fazendo pedido, porque se nós não resolvermos colocarmos ali nas cidades polo, no interior, espalhado pelo estado, os respiradores, vai concentrar na capital, vai virar uma loucura como virou algumas capitais em alguns estados, certo? Então, o que o Ministério da Saúde, através do ministro Pazuello, está fazendo, atendendo os municípios direto, Ministério, certo, da Saúde, desde respiradores, EPIs, mandando entregar nos municípios. E ontem, por sinal, estive lá no Ministério, levei 2 prefeitos lá no Ministério com problemas, um prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia, que tem quase 700 mil habitantes, certo? Foi no Ministério. 2 horas, ele deu uma aula para nós sobre a Covid, como é que está funcionando, como é que está o país, região por região, por que Manaus saiu dessa crise de Covid, por que diminuiu, por que fechou o hospital de campanha, por que está crescendo na região centro-oeste, por que o Ministério agora está levando os respiradores direto para os municípios. Tem município que vai receber um respirador, tem município que vai receber 2, tem município que recebe 5, 10, dependendo do tamanho do município. Isso está acontecendo em todo o país, Da mesma forma, te respondendo, por que em Senador Canedo, onde eu fui prefeito, nós tivemos as condições de ser uma das melhores gestões na área de saúde do Brasil. Eu não entendia nada. Se eu falar para você que eu sabia a diferença no Cibalena com o Cipazol quando eu entrei, vou te enganar vocês. Mas eu fui buscar técnicos, pessoas preparadas e entender de saúde. Aí eu pude valorizar o quê? O nosso SUS, que é um dos melhores programas de saúde que tem no mundo. Aí eu fui entender a essência do programa Saúde da Família, que é um dos melhores programas que também já tratar a doença, o problema lá quando inicia lá na raiz para diminuir o custo altíssimo que é o pronto-socorro, que é uma UTI, que é a doença quando ela chega e não tem mais jeito. Então, com pessoal qualificado e fazendo o quê? O que tem realmente que ser feito, aplicando bem os recursos. E eu posso dizer para vocês, certo, aos ouvintes, o problema do país, tanto na área de saúde como da educação, não é falta de recursos, é falta de gestão, compromisso.
compromisso com a coisa pública. Eu não fiz milagre, não sou melhor do que ninguém, mas ali nós aplicamos bem os recursos, sabendo o seguinte, olha, no Ministério da Saúde tem tanto programa e tanto recurso que basta a equipe do prefeito, uma equipe boa, ir lá buscar esses recursos. Se é na área de odontologia, se é na área de cirurgias eletivas, se é na área dos convênios, então tem muito dinheiro no Ministério da Saúde. Agora a pessoa tem que sair, o prefeito tem que sair do seu conforto, do seu gabinete, da sua cadeira e com a equipe dele buscar esses recursos. Ontem eu tive 2 prefeitos, um ministro que nos atendeu, o ministro da Saúde tirou tempo para nos atender e ouvir as reivindicações do prefeito, olhar os ofícios e dizer, isso aqui nós vamos atender agora, é para atender agora. Isso daqui aguenta um pouquinho que nós vamos atender. E assim foi feito. Por que ele está incomodando? Porque ele está fazendo. Porque muitas pessoas acham que para ser ministro da Saúde tem que ser um médico. E não é assim. O meu secretário de saúde aqui, aliás, a minha secretária de saúde que revolucionou a nossa saúde no município que eu fui prefeito, era uma dentista. Mas tinha especialização em gestão pública. Esse foi o diferencial. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o senador Vanderlan Cardoso, senador do PSD. Senador, valeu, muito obrigado pela participação conosco aqui no Bastidores do Poder. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cristiano, Cláudio, Ilana e a todos os ouvintes. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. Nós que agradecemos. Deixar aqui um abraço também para Lana Canepa, que se despede de nós agora, viu, Cláudio Humberto? Ela que volta ao ar, 7h20 da noite, na tela da Band com o Jornal da Band. Bom jornal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu, Lana. Até amanhã. Ô, Cláudio.